Chá, Chardonnay e Chablis. São poucas uvas e regiões que são tão ligadas quanto essas duas. E você conhece, você sabia dessa dica, né? Que sempre o Chablis é 100% Chardonnay. Então, se você não sabia e quer saber mais, fica aqui que o Papo Nerd de hoje é sobre esse tema. Bom, tecnicamente, Chablis fica na Borgonha, mas está mais perto de Champagne do que da Côte d'Or. Ela fica praticamente ali no meio do caminho entre Paris e Beaune, né? Essa posição aí a 110 quilômetros a noroeste da Côte d'Or traz algumas particularidades bem interessantes para esse pequeno terroir. Os vinhos são produzidos ali desde os romanos, mas foram os monges cistercienses da abadia de Pontigny que desenvolveram a viticultura por ali. Devido à proximidade de Paris, lá no século XVIII, muito vinho saía dessa região e os arredores. Mas a filoxera, o ídio, a construção de estradas de ferro ligando Paris ao sul da França e a grande geada de 1945 praticamente reduziram a nada os vinhedos locais. De 500 hectares na época, hoje a gente tem aí de volta mais ou menos 5.800 hectares produzindo por ali. Ou seja, mais ou menos 19% do volume total de toda a Borgonha. O clima ali é fundamental para o estilo do vinho, mas também para as dificuldades que a região enfrenta. É um clima continental com inverno muito frio e verões quentes. E estando meio ao norte, muitas uvas ali não conseguiriam amadurecer. Por isso a Chardonnay, de maturação precoce, se dá muito bem por lá. A chuva é bem separada durante o ano, né, mas pode ser um fator negativo que pode levar à pressão fúngica em horas não adequadas. Mas o pior é a condição de geadas e granizo, o que faz com que frequentemente se perca muita produção e que seja muito comum o uso de aspersão ou as velas nos vinhedos para proteção. Outro fator importante é o vale formado pelo rio Serein, né, que é um tributário do rio Iône. A diferença da região principal é esse solo aqui. Aliás, as apelações de origem de Chablis e a soreraquia são totalmente voltadas à geologia local, onde esse solo rico em calcário quimeridiano de 150 milhões de anos atrás, do período Jurássico, que eu já falei aqui sobre isso, né, a bacia de Paris e tudo mais, é esse solo que tem os vinhedos Premier Cru e Grand Cru e alguma parte dos vinhedos Chablis também, mas geralmente em exposições um pouco piores. E em volta, na parte mais alta, nos platôs e no solo calcário mais duro, mais marrom, que chama Portlandian, e outros solos mais arenosos, ficam alguns vinhedos que a gente chama de Petit Chablis. Resumindo a hierarquia, temos então Petit Chablis, com os vinhos mais leves, frescos, mais acidez. Chablis, uma boa variação de estilos, mas também geralmente mais leves, que produzem 65% dos vinhos de lá. E a classificação Premier Cru. Tá? A Premier Cru tem 40 Climat, que eu já comentei aqui também sobre isso, que são esses vinhedos oficialmente delimitados, que predominam nas encostas com face sul, sudeste, de melhor exposição, drenagem e proteção a geadas. Sempre em solo quimeridiano, tá? Alguns desses Premier Cru são muito grandes e tem parcelas com nomes diferentes dentro dele, os famosos Lieu-dit. Por exemplo, um grande Premier Cru como o Fauchon pode ser rotulado se as uvas vierem de um Lieu-dit específico como o Vaupoulin, por exemplo. Dos 40 climats, 17 são assim, são chamados de porte-drapeau ou porta-bandeira. E tem essa divisão de Lieu-dit, totalizando os 79 cadastros oficiais de Premier Cru. Chablis Premier Cru produz 13% dos vinhos da região. E por fim, temos o grande e impressionante Chablis Grand Cru, que é apenas uma apelação, fica bem a dica aí, mas com 7 climats, né, dentro dela. Na margem direita do rio Serein, é um paredão de vinhedos lindo, de 100 hectares, ou seja, grande, que fica ali entre 100 e 250 metros de altitude, tem uma boa variação também. Com uma excelente exposição solar, drenagem, toda aquela proteção que eu falei, e produz aí 1% dos vinhos da região somente. São eles, em ordem alfabética aí, o Grand Cru de Blanchot, Bougros, Leclos, Grenouille, Prose, Valmour e Vaudésir. Tá? Temos também uma pegadinha aí, que é o Grand Cru que a gente tem no rótulo, chamado La Moutonne, que é o monopólio de um produtor, que apesar de não ser classificado oficialmente, né, no INAL como um Climat Grand Cru, ele pode levar o nome no rótulo. Tá? Ele fica quase totalmente dentro do Climat Vaudésir. Por fim, os estilos de Chablis eles tendem a ser muito variados, mas geralmente aquele Chardonnay puro, fresco, com acidez alta. Alguns produtores estão começando a colocar um pouquinho mais de barrica de carvalho, principalmente nos seus Premier e Grand Cru. E você também tem, então, uma variação muito grande na harmonização. Desde as famosas ostras, que é uma harmonização clássica, né, queijos mais frescos, de cabra, por exemplo, até pratos mais intensos, o famoso escargot, o rambon ao Chablis, são variações enormes que a gente pode aí brincar na mesa com esses vinhos, e eles são, além de versáteis, deliciosos e agradam todo mundo.
com certeza é o Chardonnay mais famoso que a gente tem. E aí, se curte Chablis, se curtiu, curte o vídeo, compartilha e comenta aqui qual o seu produtor e seu Chablis favorito. Muito obrigado e até a próxima quinta.